E antes que a gente possa compartilhar algo da parte do Senhor, é Ele mesmo. Compartilhar algo da parte do Senhor. Eu gostaria de dar um testemunho aqui. Eu me casei em 1994, né? Se tem alguém que não me conhece, meu nome é Juscelio. Eu sou casado com a minha Lulu por 26 anos. Eu tenho duas filhas, nós temos duas filhas maravilhosas. Quando eu falo maravilhosas, é no sentido mais pleno da palavra. São minhas amigas, nossas duas filhas hoje. São meninas tão preciosas. A Isabel tem 24, a Sara tem 20 anos. A Isabel casou faz 2 meses, né? Chegou um moço aí. Primeiro ele era o menininho da internet, depois ele era um rapaz interessado na Isabel, depois ele é o moço que estava orando com a Isabel, depois ele era o candidato a genro, depois ele era o genro, e agora ele é meu filho, o Eduardo. Setembro foi uma alegria tão grande para mim. Eu acho que é alegria para qualquer pai, porque quando as meninas eram pequenas, eu sonhei com o casamento delas. Eu sonhei que fosse dessa forma, que eu levasse a minha filha no altar desse jeito, com um genro desse jeito. Então é uma alegria poderosa para mim. E hoje tem alguns anos, poucos anos, que eu tive algumas descobertas. Eu venho tendo descobertas desde sempre, né? O reino de Deus, ele é um reino de descobertas. Por isso que a Bíblia fala que um colecionador de pedras preciosas, ele achou uma pedra preciosa no campo. E carregado de alegria, ele saiu, vendeu todas as outras pedras preciosas que tinha e voltou lá. E não comprou aquela pedra, aquela ele já tinha achado. Mas ele comprou o campo, porque ele pensou assim: se na superfície eu já achei o que achei, imagina se eu escavar o que não pode ter aí embaixo. Isso é reino de Deus. Muitas coisas que você viveu e achou em Deus que é maravilhoso, isso é o que você achou na superfície. Se você deixar ele cavar mais, aí você vai encontrar coisas poderosas, muito maiores. E é um reino de descoberta. Então o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. De maneira que o apóstolo, ele começou descobrindo o reino de Deus, descobrindo coisas que era e também descobrindo coisas que não era. Por isso que ele começa dizendo: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Dependendo de algumas da porta que você entra no reino de Deus, você começa descobrindo o que não é e não necessariamente o que é. O que significa isso? Você vai conseguindo com o tempo, separando aquilo que leva o nome de Deus, mas não é Deus, que leva o nome de Deus, mas não tem Deus. E quando você quiser, você nunca vai querer isso, mas eu vou te explicar como é que funciona o reino das trevas. Tem algumas maneiras de você fazer com que o intento maligno ele cresça e se desenvolva. Pelo menos 2 delas são muito fortes. E uma delas é muito comum, você está vendo nesses dias, quando o mal quer prosperar um intento maligno sobre a face da terra, ele pega algo maligno e apoia sobre uma causa justa. Ele apoia isso sobre uma coisa boa. Então se você, às vezes, se alguém quer pegar um intento maligno, ele pode, por exemplo, ele pega e apoia isso sobre a defesa da minoria. Então a causa é justa, mas o intento não. E o diabo faz muito isso. E outra coisa é você dar nome dar nome que é para aquilo que não é. Tem muitos jovens aqui, e se você ouvir recomendações nutricionais hoje, você vai ver que o leite você tem que separar. Você não pode entrar no leite, que o leite agora está endemoniado. Mas não era assim no passado. A gente que se criou com leite, mano. O leite era nutritivo.
Deus não ia colocar dentro da mulher para sustentar o seu filho uma coisa maligna. Então o leite sempre foi nutritivo, sempre foi algo muito positivo. Mas por que o leite hoje faz mal? Não é que o leite necessariamente faz mal. A questão é a gente chamar aquele negócio dentro da caixinha de leite, que aquilo é tudo menos leite. Então quando você dá o nome que é para aquilo que não é, você interrompe a busca da pessoa. Amém? Porque se eu estou atrás de café e você diz, pega aqui, encontrou o café. Pronto, eu paro a minha busca. Só que isso aqui não é café. Então o reino de Deus é um reino de descobertas. E eu fui descobrindo muitas coisas. Tenho descoberto, e uma das coisas que eu tenho descoberto é nossas filhas têm me feito, juntamente com o Eduardo, meu genro, aprender muitas coisas, desbloquear muitas coisas na minha mente, para que possamos conversar com essa geração. Quando a Isabel tinha os seus 18 anos de idade, ela e a Sara tinha, obviamente, 13 e para 14. E eu sempre fui um pai muito dedicado à educação das nossas meninas desde quando nasceram. E eu descobri, e só que agora eu vi elas meninas prontas. Elas estavam agora jovens, prontas, apresentavam frutos tão lindos. E eu queria muito que elas então avançassem, porque na idade delas eu não tinha 10% que elas tinham. Só que eu via que ela tinha, mesmo assim elas encontravam algumas limitações para fluir. E aquilo me dava uma certa agonia, porque eu disse, Deus, elas têm um potencial tão grande, por que não voa, por que não avança? Então eu tive que chegar mais perto delas ainda. Eu disse, eu vou ajudar elas a romper os limites dela. E quando eu me aproximei ainda mais para ajudá-las, eu fui descobrir que elas não estavam presas nos limites delas. Na verdade, elas estavam presas nas minhas cadeias. Um dos maiores desafios de pai e mãe é não prender os seus filhos nas suas próprias cadeias. O que é prender os filhos nas próprias cadeias? Coisas simples. Às vezes, um mero exemplo. A mãe tem medo de altura. Aí vê o filho de 5, 6 anos subir na cadeira. Meu filho, sai daí, você vai quebrar o pescoço, vai quebrar espinha, vai quebrar a coluna, vai andar numa cadeira de roda. Não, uma criança, se ela cair da cadeira, ela pode se machucar, mas não vai acontecer isso tudo. Isso é o medo da mãe. Isso é o medo da mãe. E aos poucos a gente vai colocando os nossos filhos nas nossas próprias cadeias. Nós vamos colocando os nossos liderados nas nossas próprias cadeias. Aí eu descobri que para ajudar as nossas filhas, eu é que tinha que me libertar. Então se você quer mudar a pessoa que você quer mudar, comece libertando você, porque você só pode tirar alguém da cadeia se estiver do lado de fora. Para você libertar alguém, você precisa estar livre. E comecei um processo de trabalhar isso na vida delas e trabalhar em mim. E o Senhor deu a graça, tem nos dado a graça de juntos trabalharmos uma conexão geracional. Eu tenho aprendido muito com as nossas filhas. Eu tenho de fato, de verdade, estamos fazendo uma junção dos fundamentos e princípios que eu coloquei dentro delas e dos enrijecimentos que eu tinha e tenho e precisei flexibilizar para a gente poder vivenciar uma conexão geracional. A conexão geracional ela vai precisar acontecer, porque aonde não tem conexão geracional não tem reino. Pode ter igreja, mas não tem reino. Então eu já falei aqui, mas não custa dizer que quem entrou em Canaã e tomou Canaã foi uma geração de jovens, uma geração nova, porque precisa de força para você guerrear. E a Bíblia fala, João escreve aos jovens que eles são fortes. Então Deus deixou morrer uma geração antiga, envelhecida, e pegou uma geração nova, cheia de vida, para entrar em Canaã. Mas quando estava para entrar em Canaã, 2 homens, eles não morreram. Deus preservou a vida deles, Josué e Caleb. Josué estava na liderança da entrada do povo em Canaã. Canaã é reino, é onde você toma por esforço. E Caleb também estava lá na mesma idade. Ele era o único da geração antiga, ele e Josué.
E ele disse: Josué, quando Josué começou a demarcar os terrenos, disse: o meu pedaço de chão eu quero também. Porque eu já era para estar aqui há 40 anos. Eu só não entrei porque a minha geração, na sua incredulidade, foi reprovada. Mas eu tive aqui, eu espiei essa terra, eu tenho experiências de guerra aqui dentro. E tem mais uma coisa: eu quero meu pedaço de chão e eu quero entrar na guerra também. Porque com a mesma força e vigor que eu tive aqui há 40 anos atrás, eu estou agora. E por isso ali eu entendi que quem toma Canaã é uma geração nova que dá as mãos para uma geração que não envelhece. Porque Caleb é o símbolo de uma geração que não envelhece. Eu fico me feliz que o pastor Ronaldo foi um homem que viveu muitas coisas que BH viveu. Parece que algumas delas, não sei, foram se perdendo no caminho, e enfim. Mas eu vejo o pastor Ronaldo que vivenciou aquilo tudo e está acreditando tudo de novo, como se nunca nada tivesse dado errado. Porque você, naqueles dias, jovens, para entrar em Canaã, não faltava, mas achar um Caleb para habilitá-los faltava. Então, por favor, se você faz parte da primeira geração, encontre um Caleb que te habilita para que você entre lá e que seja vitorioso ali. Mas eu casei com 25 anos. E nos dias que eu casava, eu me converti. Eu me converti dentro da igreja católica. E não foi uma conversão mais ou menos não, foi uma conversão cavalar. Um negócio tão doido, que até eu fiquei assustado. E foi por conta disso que eu escondi a conversão da minha noiva. Porque eu namorei 4 anos e fiquei mais 6 meses noivo, 4 anos e meio. E eu tinha um combinado com a minha Lulu, quando eu era noivo, que eu quero que as mulheres não fiquem bravas, entendeu? Comigo, mas eu vou falar. Eu tinha um combinado com ela que sexta-feira eu saía sozinho. Sextou. Porque eu disse, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O diabo não cria nada, ele só copia. E obviamente que eu dizia para ela que eu só ia, era um dia do futebol com os amigos, uma cervejinha depois. É óbvio que não era só isso, mas eu fazia de conta que era, e ela fazia de conta que acreditava também. Só que daí eu fui numa reunião da Renovação Carismática Católica, eu me converti ali de uma forma maluca. Faltam uns poucos meses para me casar. E agora, naquele grupo lá que eu me converti, tinha um grupinho menor que se reunia toda sexta-feira para orar. Eu comecei a ir lá, mas não falei nada para a Lulu. Não falei nada por quê? Porque eu tinha tido várias febres de modismo, né? Eu tive o período do skate, eu tive o período do cabelo comprido, o período da prancha de surf. Lá no sul tem esse negócio de em baile gauchesco, aquelas bombachas, aqueles negócios todos. E eu comecei agora toda sexta-feira só queria orar. Eu disse, eu não vou falar nada para Lulu não, porque vai que essa febre passa, eu não vou perder minha sexta-feira. Então botei no bolso a minha conversão. Porque uma coisa é você nascer de novo aqui, outra coisa é você converter a sua mente aqui. Por isso que transformai-vos pela renovação da vossa, se viveis no Espírito, andai também no Espírito. Aí quando eu me converti, quando eu me casei, aí eu já estava mesmo no Senhor, mergulhado. Casei, fui para dentro da nossa casa, fui avisar para a Lulu que eu tinha me convertido. Eu achei que ela ia ficar muito feliz, porque eu era um tanto vagabundo, e agora ela tinha um marido santo. Só que ela não gostou muito, porque eu me entreguei tanto para Jesus e para a obra de Deus, que no tempo da minha vadiagem, pelo menos quando eu estava com ela, eu era dela. Agora eu orava de noite, só queria pregar, orar, e ela queria lua de mel, né, irmão? Esperou tanto para casar, e ela não entendeu a minha conversão, porque eu também não sabia administrar aquilo, e eu machuquei até ela com isso. Eu andava com a Bíblia atrás dela dentro de casa,
pregando e ela correndo. E chegou um dia que ela ficou tão brava comigo que ela disse: ó, chega, não quero mais ouvir você nem orando dentro de casa. Aí eu orava escondido no banheiro. Eu lembro que quando eu orei em línguas pela primeira vez, eu era católico, eu não sabia que isso estava na Bíblia, eu nem sabia. Quando eu olhei aquele povo todo, o que é isso? Eles me disseram: isso aí é oração em línguas. Aí eu fui ver, estava na Bíblia, aí eu fiquei empolgado, eu quero isso também. Aí eu lembro que quando eu orei, às 3 horas da manhã, era uma vigília, que eu recebi aquele dom de língua, só xerererererê. Eu lembro como se fosse hoje. Daquele xererê eu fui até das 3 até as 6 da manhã. Quando chegou 6 horas da manhã, um irmão falou assim, ó: irmão Juscelio, ou tu para, ou tu vai embora. Mas eu vou falar o que aconteceu, irmão. Eu não sabia daquilo direito. Eu não conhecia a teologia. Na renovação carismática, nós primeiros tínhamos experiências com Deus, depois ia saber que estava na Bíblia. Eu não tinha conhecimento com gente crente. Então, como a oração em línguas, ela entrou em mim, mas não passou por aqui, eu tinha medo que se eu parasse, eu não recuperava. Era uma coisa que eu não sabia falar. Então, mesmo depois, no outro dia eu fui embora, volta e meia eu ia lá no banheiro, xerere, opa, está aqui ainda, eu voltava. Diante de Deus, que eu fazia isso. É as novidades da terra, é novidade do Espírito. Hoje eu vejo um evangelho bem intelectualizado, às vezes eu tenho saudade. E por que eu fui para a igreja católica? Por que eu fui naquela reunião que eu nem sabia que existia? Eu estava com uma enfermidade. E a irmã chegou lá para mim: se você acredita que Jesus pode curar? Acredito. Vai para casa e joga os remédios tudo fora. Eu fiz isso, eu joguei tudo fora. Sabe por quê? Naquele tempo, e não passava pela minha cabeça que Jesus podia não fazer alguma coisa. Depois que eu aprendi bastante Bíblia, eu já consegui explicar aquilo que Deus não fazia. É melhor a gente acreditar que não tem nada que Ele não possa fazer, porque o que está escrito é que o que é impossível para mim, para Deus não é verdade? Mas eu queria converter a Lulu, todo mundo tentava converter a Lulu para mim, porque eu me tornei um pregador e ela era contra, corria todo mundo atrás. Até que chegou um dia, um irmão deu uma ideia para mim. Ele comprou um livro e disse para mim: pega esse livro. Ele mandou eu comprar, compra esse livro e dá para ela, mas assim, dá com um buquê de rosas. E eu fiz, irmãos, comprei um livro chamado Esposa e Mãe. Peguei um buquê de rosa, comprei e dei para ela. Ela olhou, abraçou o livro, o buquê de rosa, me abraçou, me beijou, chorou. Eu digo: eita glória! Ela não aceitava nada. Me beijou, me abraçou e beijou o buquê de rosa, e pegou, foi lá, pegou a água, botou o buquê de rosa e o livro. Ela fez assim. Eu digo: não é o livro, não é o buquê, é o livro. Pensei comigo, o livro ela só jogou para trás e abraçava o buquê de rosa. Eu digo: pelo amor de Deus, pega o seu. Eu já tinha arrependido de dar o buquê de rosa, que a estratégia era o livro. Naquele período eu trabalhava de segunda a sexta, viajava, então eu ficava a semana toda fora, às vezes de 3 a 5 dias. Eu dei isso, acho que num sábado ou num domingo, eu não lembro. E na segunda-feira eu saí para viajar. Na segunda-feira, em algum momento, ela pegou aquele livro que estava por ali. Ela deu uma olhadinha, o livro meio que pegou ela sentou no chão da cozinha e começou a ler. Eu sei que eu saí de casa na segunda-feira, ela leu aquele livro todo sentado no chão da cozinha aquela semana. E quando eu saí de casa segunda, quando eu voltei na quinta ou na sexta, eu não lembro, eu encontrei a mulher com a qual me apaixonei. Ela nasceu de novo, ela se converteu por aquele livro. E não só se converteu naquele livro, com 1 ano e meio de casado, ela tinha 23 anos. Ela pautou toda a construção dela de esposa e mãe naquele livro. Ela leu aquele livro inúmeras vezes. Ela educou as meninas naquele livro e ela se tornou uma esposa. Ela decidiu que aquele livro, a escritora seria a pastora dela, uma discipuladora dela. E ela pautou a sua história dentro daquele livro.
nós, nos últimos 2 anos, tem mudado alguns encargos em nós. E uma das coisas que o Senhor foi falando para a Lulu é que ela deveria começar a expor e entrar naquilo que está escrito em Tito, que as mulheres mais experientes ensinem as menos experientes. Só que ela sempre teve um grande bloqueio de falar. Ela não é tímida, mas se ela falar que tem alguém olhando e analisando, acabou. Zera tudo. Você pode perguntar o nome dela que ela não sabe dizer. Mas ela teve que começar. Na pandemia, Deus nos jogou para dentro do mundo online. E Deus já vinha falando com ela. E então ela entendeu que ela teve o desejo de pegar e, a partir do livro, ela ensinar outras. Só que não existia mais esse livro, nem no sebo. Ela já tinha comprado, já estava custando 200 e poucos reais no sebo. Nós tivemos a ideia de tentar ressuscitar o livro. Resumo da história: a gente conseguiu entrar em contato com a filha da falecida autora, nos Estados Unidos. Uma moça de 78 anos, missionária, meu irmão, carregada de Deus. Fala português, porque a mãe era missionária no Brasil. Por isso que o livro não foi escrito nem em inglês, só em português. E ela nos deu os direitos autorais, a gente ressuscitou esse livro. As meninas, a Bel e a Sara, que repaginaram e releram o livro todo, e elas refazendo o livro, elas diziam: mãe, você realmente tirou a nossa educação desse livro. E a gente conseguiu republicar esse livro. E eu não sou um cara que fico fazendo conversa de vender produto. Todo mundo me conhece, sabe que eu tenho o meu livro escrito, não está aqui, não trouxe. Podia ter trazido, mas não trouxe. E até porque ele acabou, nem mandei fazer mais. Fiz um pedido, não sei quando vai vir. Mas esse livro eu tenho entendido que é um lenço de Paulo para as mulheres desse tempo, entre outros. Tem coisas, irmãos, que é como um lenço de Paulo. Ele tem uma unção transferível que cura, que liberta. E eu queria encorajar as mulheres, aos maridos, a adquirir esse livro para as esposas, porque Deus está reposicionando a igreja. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Deus está reposicionando a igreja, porque coisas novas estão acontecendo e vão acontecer ainda mais. O Senhor tem falado conosco sobre isso, mas Ele não tem trazido muita instrução sobre o que Ele vai fazer, mas como nós nos devemos preparar para aquilo que Ele vai fazer. É um reposicionamento. E eu gostaria de encorajar as mulheres a adquirir esse livro, depois ali no final. Ele não tem nada novo, ele é a mesma escrita. A Abel e a Sara só tiveram algumas atualizações ortográficas. O que ele tem de novo é que no final de cada capítulo tem um QR Code. Você coloca ali a sua câmerazinha de celular e ele abre um vídeo da Lulu conversando, introduzindo você no próximo capítulo. Há uma graça e há uma autoridade nesse livro. Eu gostaria de encorajar você depois a adquirir. Esse livro aqui, obviamente, que a Lulu mandou dar de presente para a pastora Sâmia. Então, só estou cumprindo aqui os deveres, tá? Parabéns, que a Lulu disse assim: chega lá, você leva o livro para a pastora Sâmia. E então, depois quero dizer para o Tadeu, profeta, que você está autorizado a passar lá, já que você é de aniversário, pegar um livro para sua esposa. Viu? E Deus está fazendo coisas novas, irmãos. E o mais feliz disso tudo é que Ele está nos recrutando para isso. Amém? Eu sei que estou diante de muitos jovens, mas eu me nego a falar para jovens como jovens. Eu me nego, porque eu não enxergo jovens, eu não enxergo uma garotada, eu não enxergo uma meninada. Não, irmãos, de verdade, eu enxergo homens e mulheres de Deus. Quando eu olho o momento da oferta aqui, que eu não vejo jovens ofertando,
Bom, não acredito nessa coisa. Os jovens não ofertam. Irmão, como que os jovens não ofertam? Os jovens ofertam. Por quê? Porque não tem outros meios de prosperidade. Eu não quero ver jovem amanhã sem dinheiro. Não quero ver jovem amanhã sem uma condição de casar. Não quero ver jovem amanhã sem uma condição de dar um bom sustento para sua casa. Todo apoiado na possibilidade de uma boa faculdade. Todo apoiado na possibilidade de um bom diploma. Não, meu filho, entenda uma coisa. Se você estudar o livro de Provérbios, você vai prosperar. Não tem outro jeito. Eu estava agora num lugar no Mato Grosso, e tinha 15 jovens missionários que foram ajudar, que estavam lá, porque eles passaram por uma escola poderosa, e eles foram enviados 10 grupos de 15 jovens, espalhados pelo Brasil, para servir as igrejas. Era o prático deles. Eles vão ficar até passar Natal e Ano Novo. E como eu fui pregar uma conferência para pastores agora em Mato Grosso, um grupo desses de 15 estavam lá perto, e quando eles souberam da conferência de pastores, se apresentaram para servir a conferência. Eu tive a oportunidade de sentar com eles, de conversar com eles, e quando eu vi no final, eles estavam lá, eles iam para uma outra cidade evangelizar. Estavam lá vendendo um bottom, bombom, essas coisas. E aquilo me doeu o coração. Por um lado, eu sei que eles precisam viver a experiência de viver, de ter o sacrifício, viver a experiência de saber que tudo tem um preço, tudo tem um custo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O próximo movimento missional não vai passar mais pelo missionário vendendo um bombom na porta da igreja para poder fazer missão. Não, cara. O próximo movimento missional são o empreendedorismo missional. Homens, jovens que vão ter as suas empresas, que vão ter os seus negócios, que vão ter uma mentalidade de um empreendedorismo missional, e vai passar por diploma, e vai passar por dinheiro. Meu Deus, não tem um amém aí de um jovem, pelo amor de Deus. Eu não posso imaginar que amanhã você vai querer casar e você vai ter que estar contando moeda. Não tem nada de errado nisso, desde que você não esteja ferindo os princípios. É preciso acreditar o que está na Escritura. É capaz de gastar um dinheiro num curso de coaching e não pode crer na Bíblia, que é de graça, que te prospera, que te fortalece, que te faz sábio, que te enriquece, meu. Não, crê nas Escrituras. Creia nas Escrituras, remodele. Não precisa ganhar experiência de vida. Não, cara, não. Seja inteligente agora. Daniel chegou na Babilônia e ele se negou a comer na mão da Babilônia, se negou a comer na mesa da Babilônia, se negou a... Irmãos, todo judeu que entrou na Babilônia, ele teve o seu nome mudado. Até que um dia Daniel já estava velho na Babilônia. Saiu um dedo escrito na parede. Ninguém conseguia saber o que era aquilo. A mãe daquele rei disse: olha, meu filho, nenhum mago, nenhum sábio da Babilônia conseguiu. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um profeta aí, já está velho, judeu, dentro da Babilônia, que ele conhece dos enigmas. No tempo do teu pai, ele era um cara considerado pelo teu pai. Você não deu bola. Ele é um profeta aí. Chama ele que ele sabe. Ele mandou chamar Daniel. E quando ele chama, ele faz uma pergunta: és tu ainda o mesmo Daniel? E ele disse sim. Só que Daniel está dizendo: sim, você já é o terceiro rei que passa na Babilônia, mas não teve poder de mudar a minha identidade. Por quê? Porque ele não comia na mesa da Babilônia. Me ajuda aqui. Foi eu mesmo que eu acho que botei a mão aqui onde não devia. Ele não era instruído pela Babilônia. Ele tinha uma instrução do céu. Olha, jovens, olhe para mim, por favor. Jesus disse assim: vós dizeis. Sabe quando Jesus diz vós dizeis? Ele está dizendo o seguinte: não sou eu que estou falando isso. Eu não penso assim. Eu não raciocino assim. Mas vós dizeis. Jesus está dizendo, é a maneira de vocês pensar.
é a construção de raciocínio de vocês, é o desenvolvimento psíquico de vocês. Vós dizeis: faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo: levantai os olhos e vede que os campos já estão prontos. Sabe o que acontece? Se você trabalha no raciocínio dessa terra, você tem a sua mente pautada na falta, mas se você entrar no raciocínio dele, já está pronto. Mas para isso vai precisar reconstruir sua mente, reconstruir seus pensamentos. Jovens fortes. Comecei a falar com aqueles jovens sobre casamento. Por quê? Hebreus 13:4. Digno entre todos seja o... Entre quem? Entre todos. Agora eu te pergunto, não é digno entre os casados, é entre todos. Entre todos significa dizer: digno entre as crianças seja o matrimônio. Deve ensinar para a criança sobre matrimônio. Digno entre os adolescentes é o matrimônio. Deve ensinar para o adolescente sobre matrimônio. Digno entre os jovens, digno entre o casado, entre o viúvo, entre o divorciado. Porque quando você dignifica uma dignidade de Deus, a dignidade de Deus te dignifica. Quando você valoriza o valor de Deus te valoriza. E eu conversava com eles sobre casamento, e eles nada sabiam, mas sabiam sobre cura, sabiam sobre fluir nos dons. Mas se você tiver amanhã um ministério forte, entenda, você jovem, pense em ter um casamento forte, porque um casamento forte vai suportar qualquer crise no teu ministério. Agora, o ministério forte não suporta qualquer crise no casamento. E se você não cuidar disso, você vai ser mais um na estatística, que vai ter mais versículo bíblico para justificar a quebra da aliança, do que versículo bíblico para dizer que Deus só tem uma esposa. Cristo nunca se separou. Por isso que, apesar de você e eu sermos infiéis, o nosso casamento ainda está garantido, porque Ele é Deus de aliança. Quantos estão comigo? Não adianta falar de casamento depois de casamento. É interessante, porque o cara vai ser advogado, meu irmão. Sabe o que ele faz? Estuda 5 anos para depois começar a advogar. Vai fazer medicina, estuda 8 anos para depois começar a ser médico. Agora vai casar, primeiro casa, depois vai saber sobre casamento. Tem alguma coisa errada aí, você não acha? Deus está refundamentando a igreja. Por isso eu falo sobre casamentos para jovens. Sabe por quê? Quando você tem uma enfermidade, sabe o que a gente precisa? Precisa de cura, meu irmão. Agora, quando tem uma pandemia, precisa do quê? De uma vacina. E casamentos fracos, hoje na igreja, já não é mais uma enfermidade, é uma pandemia. É por isso que a gente precisa vir nos jovens e vaciná-los. Vaciná-los. Quantos estão comigo? Nós vamos dar as mãos. E os casos que já estão em problemas, nós vamos dar as mãos. E os casos que já estão perdidos, nós vamos dar as mãos. Por quê? Porque nós não estamos aqui com uma fita de medir quem está certo e quem está errado. Nós estamos levantando um fundamento que dá sustentação para todos. Aleluia. Quem ainda deixa eu abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia, Lucas 8. E você sabe, só começa a valer depois que lê a Bíblia, né, irmão? Não é assim? Foi toda a vida assim. Vocês não vão querer mudar isso hoje, por favor. Depois que lê a Bíblia que está valendo. Então eu pude ver aqueles jovens carregados de Deus, carregados do Espírito, mas também com os olhos brilhando, para entender sobre as colunas da vida. Ouça, jovem, ouça aqui.
teve um homem de Deus que me influenciou muito. O nome dele, Dave Robertson. Um cara que andava no espírito de uma maneira inexplicável. E ele falava uma coisa: que Deus escreveu um plano para você e para mim. Deus está escrito todos os dias a meu respeito no livro dele. Mas por causa do livre-arbítrio, cada vez que você faz uma escolha errada, segundo o David Robertson, Deus na hora, imediatamente, Ele reconfigura o plano para te trazer para o plano original. Quem diz que Deus não tem plano B é mentira. Deus tem plano B. E qual é o plano B de Deus? Te trazer para o plano A. Quando você sai dele. E eu achava, como que Deus faz? Quando eu faço uma escolha errada, Deus remonta na hora. Como é que é isso? Todas as pessoas ao mesmo tempo fazendo escolha. Irmãos, isso parecia ser difícil de entender, até a gente conhecer um aplicativo chamado Waze. Cara, foi mais fácil de entender, porque o Waze é uma coisa fantástica, mano. Você erra, ele já recalcula a sua rota na hora, para você continuar a atingir o mesmo destino. Não é fantástico isso? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O Waze, quando ele diz para você entrar e você não entra, quando ele diz para você sair e você não sai, dependendo da tua desobediência, dependendo da tua distração, dependendo da sua escolha errada, sabe o que acontece? Ele já recalcula na hora, meu irmão. E sabe o que acontece? Muitos dos recálculos dele, você já sai ali na frente, já está de volta na pista principal. Você não perde nem um minuto de chegada. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você que já fez viagem longa, tem saída e entrada que o Waze manda você fazer, que se você estiver distraído, se você não obedecer, ele recalcula a sua rota, mas o retorno é longo, e você atrasa a sua chegada, e muito. Tem escolhas que você pode errar, mas tem escolhas que você não pode errar. Deus vai recalcular a rota, vai, mas você atrasa muito a sua chegada. Quantos entendem o que estamos falando? E casamento é uma delas. Lucas capítulo 18. Vou ler que está aqui na frente, que lindo. Capítulo 18, versículo 40, desculpe. Eu não falei o versículo, né, meu irmão? Versículo 40. Esse horário aqui está certo? É vigília da madrugada. A vigília da madrugada não. Aí não é a vigília de madrugada, tem que ter um manto, tem que ter um mistério, mano. Então vamos ser rápido no gatilho. Então Jesus parando, meu irmão, é Lucas 8, desculpe. Para você acordar, irmão, I'm sorry. Também deu. Agora só semana que vem, que eu gastei tudo da semana, foi agora. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Podemos ir? E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga. Outra tradução, o maioral da sinagoga. Outra tradução, o chefe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude.
E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chores, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Uau! Bom, como eu entendi que agora eu preciso ser mais rápido, o Senhor tem nos falado, irmãos, muito na pandemia, e conversado com a nossa casa, sobre um reposicionamento e um realinhamento que Ele está fazendo, nos preparando para aquilo que Ele, o céu, aquilo que Ele, o Senhor, já começou a operar sobre a face da terra. E é um realinhamento que tem a ver com a casa, que tem a ver com a igreja. E uma das coisas que eu tenho percebido, muitos de nós não temos vivido o problema de errar no erro. Muitos de nós não temos vivido o problema de errar no errado. Muitos de nós estamos vivendo o problema de errar no certo. E quando você erra no certo, você não tem a mesma percepção de que é errar no errado. 2 homens subiram, entraram no templo para orar. Pergunta, e me ajuda, irmão, aí você não dorme. Está errado entrar no templo? Não, está certo. E dos 2 que entraram, os 2 foram orar. Está errado orar? Não. Mas um que entrou no templo para orar, ele começou a orar e disse: Senhor, eu pago o dízimo. Está errado pagar o dízimo? Está certo. Entrar no templo está certo, orar está certo, pagar o dízimo está certo. E ele diz assim: eu não sou adúltero. Está errado ser fiel à esposa? Está certo. E ele disse: eu não sou injusto. Está errado, irmão, ser justo? Não, está certo. Pergunta: Deus aprovou ele? Não. Deus aprovou o outro. Deus não aprovou ele. Mas os 2 estavam fazendo certo. Só que um deles estava errando. Não no errado. Estava errando no certo. Às vezes parte do nosso problema não é o erro. Como a gente não está no erro, a gente não está no errado, a gente não se percebe que pode estar errando no certo. Na sua Bíblia, alguma vez na sua Bíblia, você viu alguém morrer porque não ofertou? Não. Você já leu alguém morrer na Bíblia porque ofertou? Levanta a mão se você já leu. Não é pegadinha não, meu irmão, por favor. Então, se você não sabe, Caim ofertou, foi uma tragédia. Deus rejeitou ele. Ananias e Safira ofertaram, Deus matou. Agora eu te pergunto, está errado ofertar? Deus nunca matou ninguém que não ofertou, porque você não precisa matar quem já está morto. Não ofertar está errado, agora ofertar está certo. Então por que teve problema? Porque depois que você escolheu certo, você vai ter que olhar se você não está errando no certo. Se a Escritura vai ter que balizar, respaldar você naquilo que é a sua escolha certa. O apóstolo Paulo, falando sobre a ceia, ele disse uma coisa interessante: irmãos, vós quando se reunis para a ceia, vós não se reunis para o bem, senão para o mal. Uau! Está errado, irmão, fazer culto à igreja?
E Paulo disse: vocês estão se reunindo, mas não é para o bem, é para o mal. Só que Paulo está dizendo: gente, fecha a igreja. Paulo estava dizendo: seus irmãos, vocês estão errando no certo, porque cear é certo, fazer a ceia é o certo, mas vocês estão errando no certo, vocês não estão errando no errado. E Deus só pode ajustar e corrigir e consertar quem? Quem está errando no certo. Porque só quem tem coração para escolher fazer o certo é quem tem coração para ser corrigido no certo. É por isso que os ajustes de Deus vêm para quem está fazendo o certo, mas pode estar errando no certo. E há um ajuste, há uma correção, há uma retomada, um realinhamento de Deus sobre os seus filhos, sobre a igreja, sobre aqueles que estão desejosos de fazer a coisa certa. E uma das coisas que o Senhor tem nos autorizado para usar esse texto, usar e extrair desse texto uma mensagem profética para os nossos dias. Um homem chamado Jairo, o principal na sinagoga, o chefe na sinagoga, um príncipe na sinagoga, alguém relevante dentro da sinagoga, alguém que tem expressão dentro da sinagoga, alguém que tem reconhecimento dentro da sinagoga, naquilo que faz, naquilo que opera, serve a igreja, é bênção na igreja. Só que Jesus atrai ele para fora da sinagoga. Por quê? Porque dentro da sua casa estava com sérias dificuldades. A enfermidade tocou a sua casa, a morte se aproximava da sua casa. Então Jesus opera algo maravilhoso, atrai aquele homem para fora da sinagoga, para ele poder fazer uma leitura sobre o que na sinagoga precisava ser revisto. Porque embora fosse bom na sinagoga, não necessariamente estava trazendo vida para dentro de casa. E o Senhor está recalculando e refazendo os seus. Então esse homem é atraído, e ele chega aos pés de Jesus: Senhor, a minha filha está doente, você não vai na minha casa orar por ela? E Jesus falou o seguinte: Jairo, eu vou. Irmão, Jesus curava na rua, no meio da multidão. Era difícil ele aceitar um convite desse. Saiu exclusivamente, sabe, um atendimento VIP, individual, exclusivo. Vem aqui, Jairo, eu vou na sua casa curar sua filha. Por quê? Porque foi Jesus que atraiu Jairo. Agora, no meio do caminho, Jairo está indo. Uma mulher com 12 anos tendo fluxo de sangue. Sabe o que acontece? Essa mulher atravessa toda a multidão, toca em Jesus e ela é curada na hora. E Jesus decide parar tudo, dizer: para tudo, gente, alguém me tocou. Obviamente que Pedro, sempre Pedro, ele disse: mestre, com todo respeito, o senhor não se ofenda não, mas um vuc-vuc desse, e o senhor vem dizer para mim que alguém lhe tocou? A Bíblia diz que a multidão o apertava. Só que Jesus estava trabalhando na vida de um homem chamado Jairo. E ele estava dizendo: calma, gente, eu quero que Jairo perceba uma coisa. Eu quero que Jairo entenda uma coisa. E essa mulher então acabou tendo que ser denunciada. Muitas pessoas, você conhecendo Jesus como você conhece, você acha que só foi a mulher que tocou nele e foi curada? Obviamente, muitos foram curados, mas Jesus faz questão de parar, chamar a atenção de Jairo, a minha, a sua, mandar Lucas escreve Lucas, ainda mais que você é médico, escreve. Ele fala: alguém me tocou, Senhor, um aperto desse. E ele disse: não, quem foi que me tocou? Saiu virtude de mim. Aquela mulher foi denunciada e ela conta a história dela. Disse: mestre, eu tenho um fluxo menstrual ininterrupto de 12 anos. Eu gastei tudo que eu tinha de dinheiro com os médicos, eu não pude ser curado. E aquela mulher vivia essa mazela. Por quê? Porque uma mulher no fluxo de sangue, naquele tempo, no povo de Deus, ela tinha que ser separada da sociedade. Ela estava num período
de impureza. Ela não podia tocar em nada, tudo que ela tocasse ficava impuro. Se ela tocasse numa pessoa, ficava impura. Só que agora ela rompe, e ela resolve passar no meio da multidão, e ela toca Jesus. E quando ela toca Jesus, Jesus diz: alguém me tocou. Eu acho isso tremendo, porque 12 anos no fluxo de sangue, 12 anos como impura, 12 anos sem poder se relacionar com ninguém, 12 anos, irmão, quando ela tinha dinheiro, ela ainda valia alguma coisa. Agora sem dinheiro, sem ninguém poder tocar nela, ela não podia tocar em nada. Ela estava totalmente, aquela mulher não era mais ninguém na vida, não era ninguém na sociedade. E ela toca Jesus e ela é curada. Sabe o que eu penso? Eu penso que quando ela tocou Jesus, a hemorragia foi curada. Quando Jesus disse: alguém me tocou, a hemorrágica foi curada. Quando ela toca Jesus, cura a hemorragia. Quando Jesus chama ela de alguém, a hemorrágica é curada. E sabe como que ele despede ela? E se vai, filha, a tua fé te salvou. Chegou enferma e sem ser ninguém, foi curada, se transformou em alguém e foi despedida como filho, porque essa é a obra do Messias. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa: a mulher na Bíblia, ela sempre teve e tem uma forte representatividade da igreja. Em especial nesse caso, o Senhor tem nos permitido dizer a expressão da igreja, a mulher que é a igreja. E o que Jesus está fazendo? Irmão, Jesus está fazendo algo exatamente nesse movimento, nesse tempo, para aquilo que Ele está por estabelecer na terra. Ele foi tocar parte das pessoas que são príncipes nas sinagogas, os obreiros da sinagoga, aquelas pessoas que têm chamado, aquelas pessoas que têm um selo vocacional, aquelas pessoas que Deus liberou uma unção. Meu Deus, se você tem um chamado, se você tem uma unção, se você tem um selo de Deus, levanta a mão, porque é com você que Deus está falando. Você tem uma realidade diferente, irmãos. Não adianta dizer que todo mundo é igual, porque não é. Se você tem um selo, se você tem uma unção, um chamado, uma vocação, você tem uma importância diferenciada no corpo. Você não é mais importante como pessoa, mas por causa do teu chamado você se torna importante. Entenda uma coisa, meu irmão: se alguém desmaiar aqui agora, ninguém aqui é mais importante que ninguém. O pastor presidente chama-se Ronaldo, mas se alguém desmaiar e tiver um médico aqui, quem é a pessoa mais importante? Que não tem a ver com a pessoa em si, mas a tua funcionalidade te torna importante. E se você tem um selo, se você tem um chamado, se você tem uma unção, a importância de você, porque a Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida nos principados e potestades pela igreja. Ou seja, o que é multiforme? As muitas formas de Deus. Através de quem? Da igreja. As formas de Deus atuar é muita, mas o canal que Ele escolheu é a igreja. E como que Deus opera a partir da igreja? A partir dos vocacionados, a partir daqueles que têm um selo, que têm uma unção de Deus, uma unção sacerdotal, seja ela para púlpito, seja ela na empresa, seja ela para púlpito, seja ela no mercado de trabalho, ou na medicina, ou na parte jurídica, mas é um selo. Você sabe que você tem um selo e um chamado. Então Ele vai tocar e alinhar esse homem, porque é Ele que é o balizador. Os obreiros, os chamados, eles são os balizadores da igreja. Então Jairo, o que é? Jairo é a igreja. E essa mulher é a igreja. Está aí a menina que está em casa, quase morta. Essa menina é a igreja. Então eu preciso entender que nesse cenário profético, Jairo é a igreja, a mulher é a igreja e a menina é a igreja. Só que Deus está fazendo, Jesus chama e Ele está recalculando uma rota, Ele está refundamentando a igreja. Então Ele vai atrás de Jairo. Por quê? Jairo, eu preciso realinhar a igreja. E como que eu faço? Nós vamos precisar fazer o caminho de volta. Diga comigo, o caminho de volta. Então Jesus atrai Jairo para fora da sinagoga, para trazer ele para dentro de casa, porque Jairo está acostumado que operar da sinagoga para casa, mas o modelo de Jesus é da casa para a sinagoga. Então Ele está fazendo um caminho de volta, você entende? Ele
Ele está dizendo: Jairo, não adianta você ter regras na sinagoga, e aqui você flui, aqui você toca, aqui você canta, aqui você tem uma expressão dentro da sinagoga, mas se a casa está precisando de vida, então nós vamos corrigir isso. Agora, o que é essa mulher? Essa mulher é a igreja de agora. Essa mulher é a igreja adulta. Agora, o que é essa menina? Essa menina é a igreja que está subindo, é a igreja que está vindo, é a geração que está vindo. O que acontece? Quando os obreiros, quando os chamados, quando os vocacionados têm expressão na sinagoga, têm relevância na sinagoga, mas isso não resulta em cura na rua, e nem traz vida para dentro de casa. Então nós precisamos refundamentar o que está sendo feito. Quantos entendem o que estamos falando? Por quê? Porque o reposicionamento dos vocacionados é que traz cura para a igreja, e que dá possibilidade da próxima vir com vida. Porque tem uma geração que está vindo. Mas sabe o que acontece? Ela não consegue vingar. Não vingar de vingança. Vingar é uma palavra antiga, de viçosidade, de expressão. Sabe o que eu estou falando, irmão? A geração que vem hoje, ela não passa do ensino médio querendo Deus, ela morre. Quantos entendem o que estamos falando? Só 4, não é possível, gente. A geração que está vindo hoje, ela vem, se cria na igreja, ela está ali, ela tem fé, mas ela não passa do ensino médio. Se ela conseguir passar do ensino médio, ela cai na faculdade e morre. Só que Jesus está realinhando isso. Ele está chamando os vocacionados, porque quando Ele reposiciona os vocacionados, então tem cura para a igreja. E se tem cura para a igreja do agora, então tem vida para a igreja do amanhã. Então Ele está recalculando a rota, Ele está refazendo a linha. Isso que eu estou falando para você agora, jovem, você que é jovem, isso aqui é mensagem para pastor, para retiro de pastores, para seminário de pastores. E por que está caindo no teu colo? Porque você não pode ser mais um jovem menino. Deus está dizendo: eu quero pegar você do começo, eu quero pegar você do início. Você vai crescer como um balizador. Por quê? Porque a igreja está sangrando na rua, a igreja está desonrada na rua, a igreja dentro da sinagoga tem muita expressão, dentro da sinagoga ela tem relevância, dentro da sinagoga tem louvor, tem glória, tem aleluia, tem profecia, tem cura, mas sai da sinagoga, na rua ela está sangrando, ela está desonrada, ela não tem credibilidade. Quantos entendem o que estamos falando? Não tem credibilidade. Sai na escola, não tem credibilidade. Sai do mercado de trabalho, não tem credibilidade. Os empresários da igreja já chegaram à conclusão que podem empregar qualquer um, menos crente. Porque a igreja está desonrada na rua, está sangrando. Só que o Senhor está reposicionando. E Ele está dizendo o seguinte: eu estou reposicionando a igreja. Eu quero vida em casa, honra na rua e relevância na sinagoga. Por isso Ele está fazendo o caminho de volta. Porque o caminho de hoje é relevância na rua, relevância na sinagoga, desonra na rua, enfraquecimento dentro de casa. Por isso eu venho com a vacina aqui. Você tem um selo, você tem um chamado. Mas por favor, vida em casa. Agora você sabe que idade que tinha quantos anos essa mulher estava com fluxo de sangue? 12, eu sei, você sabe. Que idade que tinha a menina? 12 anos. Ou seja, no dia que a igreja adulta começou a ficar doente, a igreja que está vindo para não vingar, está vindo para não florescer, está vindo e vai morrer. E como que Jesus ressuscita essa igreja que está vindo? Como que ela ganha vida para vingar, vida para crescer? Aquela menina
não ganhou vida o dia que Jesus disse para ela, a hora que Jesus disse, menina, levanta. Não, aquela hora ele mandou a menina levantar, mas a ressurreição da menina aconteceu quando ele curou a igreja adulta. E a igreja adulta é curada quando os da sinagoga são reposicionados a partir da casa, depois rua, para a sinagoga. Quantos entendem o que estamos falando? Que bom que você pode dizer glória a Deus e aleluia para uma mensagem, para uma instrução que não está dizendo, porque você vai ser vitorioso, porque não, irmão. Que bom que você hoje senta numa cadeira, não esperando que o teu ego vai receber uma mensagem, mas uma instrução do céu que te reposiciona. Porque nós não vamos perder tempo. Então essa mulher, ela tinha 12 anos de fluxo de sangue, ela precisava ser curada, porque a igreja está sangrando na rua, porque a posição, a ordem das coisas está contrária. Agora deixa eu te falar, a menina tinha 12 anos, sabe o que acontece? Essa menina aos 12 anos, sabe o que ela faz? Agora, pastor Emerson, aos 12 anos de idade, ela começa a ficar apta para a sua primeira menstruação. E sabe o que acontece? A mulher no seu período menstrual, ela põe o sangue ruim dela para fora, e ela repõe o sangue novo. Ela põe a vida cansada e recebe vida nova. Só que aquela mulher por 12 anos, ela só saía vida, ela não repunha. E Jesus precisava curar essa mulher. Por quê? Porque a próxima geração que está vindo para menstruar a qualquer momento. Só que o modelo dela é um modelo que não repõe vida, só vai vida. E ela precisa ter o modelo correto. Quantos entendem o que estamos falando? Você precisa estar reposicionado e entender que há uma ordem de Deus. Primeiro a sua casa, depois a sinagoga. Por quê? Porque isso estabelece um balizador para a próxima geração que vem não repetir a enfermidade daquela que está. Agora é interessante, porque Jesus não foi atrás de Jairo para reprovar Jairo. Jesus não foi atrás de Jairo para dizer, Jairo, dá um tempo do ministério. Não, Jesus foi atrás de Jairo, sabe fazer o quê? Reposicionar Jairo e dizendo, Jairo, eu estou trazendo cura para você, eu estou trazendo reposicionamento para você, e a partir de hoje você vai começar a ser na rua e em casa tão relevante quanto você é na sinagoga. Você não está fazendo, você não está pecando no errado, você está errando no certo, e eu só posso alinhar quem está fazendo certo. Quando você entende o que estamos falando? Opa, como eu gostaria de ter tempo para ler, mas eu não vou, por causa do horário. Mas os que têm Bíblia sabem o que eu vou dizer. Os que conhecem um pouquinho de Bíblia sabem o que eu vou dizer. Quantos lembram que um dia Davi teve a maravilhosa decisão de levar a arca para dentro do templo? Quantos lembram? Obrigado. Davi não se preocupou, Saul não se preocupou com isso. Davi, quando ele assumiu o governo, ele disse, eu não vou governar sem a presença de Deus, eu vou levar a arca para dentro do templo. Sabe onde que ele foi? Ele foi na casa do sacerdote Abinadab. Quem é Abinadab? É um sacerdote. A arca estava na casa dele, e ele disse, Abinadab, vamos levar a arca para o templo. Glória. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a arca, colocaram dentro de um carro de boi e saíram. E começou uma grande festa. Uau! Avivamento. A Bíblia diz que havia tamborins, danças, flautas. Davi ia dançando, todo mundo ia dançando. Uma festa, um avivamento. Uau! Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Satanás, debaixo dos meus pés. Uau! Por isso eu grito, danço, nanana. Era glória, meu irmão, era aleluia, era avivamento. Só que de repente, Deus põe uma pedra para os bois tropeçar. Quando os bois tropeçam, a arca escorrega. Um homem com o nome de Uzá vai tentar segurar para a arca não cair. Ele morre na hora, porque não podia fazer isso. Quem é Uzá? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Ele era o filho do sacerdote Abinadab. Agora eu te pergunto, Davi, ele teve o desejo de governar com a presença de Deus, ele estava certo?
Ele decidiu levar a arca para dentro do templo, ele estava certo. No coração dele ele estava dizendo: eu não vou andar na força do meu braço, eu vou andar na força de Deus. Ele estava certo. Então ele resolveu pegar a arca e levar ela do jeito errado, levar ela num carro de boi, e a arca tem que levar no ombro do sacerdote. Ele errou no errado ou errou no certo? O problema não é errar no errado, Ronaldo. Aí sabe o que acontece? Aquilo que começou em festa acabou em velório. Davi se entristeceu, e Davi podia se ferir com Deus e nunca mais ter interesse na arca. Não, Davi foi chorar com Deus. Ele foi chorar. Nessa que a arca caiu e matou Uzá, foram enterrar Uzá. Pegaram a arca e levaram para da casa de outro sacerdote, Obed-Edom. E Davi foi chorar as pitangas. Está escrito assim, irmão, eu estou ilustrando, mas não estou tirando nada da palavra. Bateram na casa de Davi e disse: Davi, a arca foi parar na casa de Obed-Edom, um sacerdote. Está 3 meses lá. E ele está sendo tremendamente abençoado a casa dele. Eu fico imaginando Ronaldo, Davi dizendo assim: agora sou eu que vou inventar. Não, calma lá. Não, fala sério, gente. Não morreu ninguém? Não morreu ninguém na casa dele? Não. Ele está sendo a casa dele está sendo tremendamente abençoada. Gente, mas de verdade, não ficou nem doente, ninguém. Não, está muito. Então nós vamos poder pegar a arca e levar para o templo? Vamos. Como? Vai lá. Ele tem um segredo de como a arca abençoa e não amaldiçoa. Como a arca. Vamos lá. Vamos, gente. Deu certo. Deus aprovou de novo. Vamos levar. Traz o carro. Chega na casa de Obed-Edom. Obed-Edom disse: não, gente. A arca não se leva no carro. Você precisa ir num sacerdote que sabe conservar a presença de Deus dentro de casa. Aí você vai aprender a levá-la para dentro do templo. Porque Abinadab era um sacerdote, Ronaldo. Igual. Só que a arca dentro da casa dele era uma ilustração. Ele tinha força no templo, mas não tinha força em casa. Quantos entendem o que estamos falando? Então ele precisou em alguém que sabia. E agora então, irmão, você põe a arca no ombro, 6 passos e sacrifica. Porque a gente pode estar errando no certo, você entende? É por isso, agora o Senhor só pode corrigir quem decidiu fazer o certo, minha filha. Quem despreza o certo, esse esquece. Então se Deus ainda está espetando a mim e a você e nos ajustando, é porque nós ainda estamos no recrutamento dele. Jesus disse: a vida do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Deixa eu falar uma coisa para você. Noé, irmão, Noé, ele ouviu, Deus falou uma vez com ele para ele fazer a arca. Já Ló não. Ló, o negócio foi muito mais forte, Ronaldo. Ló, Deus entrou na casa dele. Ló, o anjo entrou. Ló teve experiências de teofania, a materialização de Deus. Noé não viu nada. Noé escutou uma voz uma vez só e respondeu. Agora Ló não. Ló viveu xarabacaia, Ló viveu glória, Ló viveu avivamento, Ló viveu coisas poderosas. E a Bíblia diz que Noé foi um apregoador de justiça. Não converteu ninguém, cara. Vai ser pregador ruim assim, não sei aonde. Ló teve muitas experiências, só que a vida de Ló não tinha impacto sobre a sua casa. Noé pregou, não converteu ninguém. Ninguém acreditou no que Noé disse, mas a casa dele acreditou no que Deus disse para ele. Noé tinha impacto sobre a sua casa. O evangelho que você prega no púlpito precisa ter impacto sobre a sua casa. Precisa ter impacto sobre debaixo do teu teto. Para que o teu fim seja igual ao de Noé e não igual ao de Ló. Não basta ser salvo do inferno. Eu quero o reino, eu quero continuidade. Por isso Deus está recalculando a rota. Por isso eu venho falar isso para os jovens.
Porque não vamos esperar errar, não vamos esperar quebrar. Casa, vida em casa, honra na rua, relevância na sinagoga. Eu não sei como você está. Talvez em casa você esteja bem, mas na rua você não tem essa credibilidade toda. Talvez na rua você esteja bem, mas em casa não tenha, as coisas não estão tão bem assim. A vida está indo embora. Ou talvez você esteja bem em casa e na rua, mas talvez até mesmo na sinagoga você já foi uma pessoa de maior expressão, já andou em lugares mais altos em Deus, e hoje tudo que você faz é vir no culto das 10h30 da sexta-feira para ninguém ver muito você. Mas você já andou em lugares em Deus. E dependendo dos lugares que a gente andou em Deus, às vezes é mais difícil da gente acreditar na recuperação. Quando Jesus disse para Pedro andar sobre as águas, sabe, Ronaldo, se Pedro pula do barco e afunda direto, era um mico feio, hein? Mas era uma coisa provável. Estava falando isso para o pastor Mário. É como se você for no velório e mandar o morto ressuscitar. Se ele não levantar, meu irmão, o mico que você pagou é feio. Mas também é mais mico você ter pedido para levantar, porque era uma coisa que se esperava. Agora para Pedro foi difícil, sabe por quê? Pedro não afundou porque ele pulou do barco. Pedro já tinha andado em lugares sobre as águas. Pedro já tinha andado em moveres de Deus. Pedro já tinha andado em lugares altos em Deus. Pedro já tinha andado pelas águas altas de Deus. E às vezes, meu irmão, quando você anda em lugares altos de Deus e perde essa altitude, perde essa densidade, muitas vezes você não consegue ouvir a voz de Deus dizendo: meu filho, se você escolheu andar sobre as águas, quantas vezes você afundar, todas as vezes tem um braço que te levanta. Eu não sei o seu ponto, mas eu quero deixar esse fundamento nessa noite. Uma reunião de gente madura, uma reunião de gente que Deus pode contar, porque vai construir um legado sobre essa terra